Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre as obras de misericórdia corporais. Ter misericórdia não é ter pena de alguém. Longe disso. Ter e exercitar a misericórdia é ter compaixão e solidariedade, né? Solidariedade para com a necessidade do outro. Mais do que só dar esmola, né? Exato. É descer até a carência física, espiritual e material da outra pessoa, envolvendo-a com o nosso ser e elevando-a à dignidade e à vida. Exatamente. As obras de misericórdia, elas são 14 no total. São 7 obras de misericórdia corporais e 7 espirituais. Hoje nós falaremos das corporais, que são dar de comer a quem tem fome, tá? Dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados e sepultar os mortos. Então vamos falar primeiro sobre essa questão de dar de comer a quem tem fome, Maria Carolina. Sim, várias vezes nosso Senhor Jesus Cristo, ele se preocupou com a fome dos que o seguiam, não é mesmo? O seu mandato ecoa até hoje, quando ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. É urgente e necessário que nós avancemos em políticas sociais, né, que atinjam a causa da fome. Mas, enquanto não chegamos ao ideal, né, da nossa sociedade, exercitemos nós a partilha, né, no real. Quem tiver muita roupa, partilhe com quem não tem. E faça o mesmo quem tiver alimentos, não é mesmo? É verdade. Você vê, recentemente eu li uma matéria de que o prefeito de Curitiba tinha proibido as pessoas de dar comida para os pobres. Parece que depois ele voltou atrás. Foi tanta crítica que ele voltou atrás, né? Você imagina, você monta um grupo na sua paróquia, na sua comunidade, com uma Kombi, né, para distribuir sopão nas madrugadas frias, principalmente Curitiba, né, que é muito frio. E aí o prefeito, por decreto, diz que não pode e que vai prender quem fizer isso. Um absurdo. Muito, né? Complicado. Lá em Itajaí, a nossa cidade, né, de onde nós viemos, nós tínhamos um grupo que fazia esse tipo de trabalho dentro da paróquia. E esse grupo existe até os dias de hoje. Eu acompanho, às vezes, pelas redes sociais, as postagens deles, né? É uma coisa muito interessante e muito edificante, digamos assim. Eu posso garantir para vocês que quem dá um prato de comida a um pobre, isso faz mais bem para você do que para aquele pobre que está recebendo. Eu não estou falando isso assim porque faz bem para o ego ou por vanglória, nada disso. É porque a gente percebe verdadeiramente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo naquele pobre. É uma coisa incrível. É emocionante, sim. E nós precisamos sempre ficar atentos, porque graças a Deus, nós sempre falamos assim, graças a Deus, Deus sempre nos manda pobres. Nós sempre teremos pobres aqui nessa terra. Então nós sempre temos oportunidade, né? Quantas vezes bate lá na sua porta? Imagine só que graça, né? Que graça grande. Você receber a presença do Cristo chagado na porta da sua casa, pedindo, estendendo a mão, pedindo para você um prato de comida. Às vezes quer um copo d'água fresco, às vezes quer comida, às vezes quer um dinheirinho, né? E você tem a oportunidade de ajudar, né? Você tem a oportunidade de fazer algo concreto. Então, exercer esta obra de misericórdia corporal que a igreja nos fala, que a igreja nos ordena, inclusive, né? Dar alimento a quem tem fome, dar bebida, né? Um copo d'água a quem tem sede. Que nós já vamos chegar nele daqui a pouco também, né? Nós estamos falando agora da questão da fome. Mas de forma geral, né? Às vezes, um abraço. Você já teve essa oportunidade de abraçar um pobre sofredor de rua? Sim, aquele que fica no banco da praça bebendo cachaça, aquele que fede,
que fede às vezes urina, que fede fezes, né? Que você chegar ali, conversar com ele, perguntar qual é a necessidade dele, o que ele está precisando nesse momento, e você dar um abraço nele, mas um abraço aconchegante mesmo, né? Muitas vezes eu já passei por esse tipo de situação e da pessoa chorar no meu ombro, chorar e dizer assim, quanto tempo que eu não recebia um abraço, né? E que para nós parece uma coisa banal, parece uma coisa do dia a dia. Por isso que as obras de misericórdia corporais, elas são tão importantes. As espirituais também são, e nós vamos gravar um vídeo falando sobre elas no futuro. Mas agora vamos nos concentrar sobre as coisas que nós podemos fazer pelos nossos irmãos referente ao corpo, referente à matéria, né? Como a gente leu no comecinho a lista, né? De vestir os nus, de dar água, de dar comida. Estamos falando agora especificamente da comida, mas nós podemos falar de vários outros aspectos, né? E vamos continuar a nossa lista, né, Carol? O próximo item, a próxima obra de misericórdia é dar abrigo aos peregrinos. Sim, dar abrigo aos peregrinos. Jesus foi um desabrigado, né? Já no seu nascimento. Já não tinha onde nascer, né? Exatamente. Quando negaram a José e a Maria, né? A Maria estava para dar à luz, negaram a eles um lugar na hospedaria. Então, tendo em vista que a realidade dos tempos lá de Jesus era muito diferente da realidade dos nossos tempos atuais, né? Torna-se um pouco complicado e perigoso, até ingenuidade da nossa parte, né? De repente, querer acolher dentro da nossa casa pedintes ou moradores de rua, né? Isso é um fato. Porém, Deus suscita obras de acolhimento na igreja, exatamente, né? Através dos padres, dos religiosos, das religiosas e até dos leigos, né? Como nós, que nos permite praticar essa obra de misericórdia com uma ajuda concreta. De fato, se você começar a pensar assim, poxa, mas eu vou chamar um pobre sofredor de rua, vou trazer para dentro da minha casa, para que ele, de repente, tome um banho, para que ele coloque uma roupa limpinha, né? Para que ele coma ali junto com a gente na nossa mesa. Nossa, isso aí seria uma obra de misericórdia corporal, assim, fantástica, né? Eu acredito que você estaria fazendo um bem muito grande. Mas muita gente tem medo. Muita gente tem um receio muito grande de você chamar para dentro da sua casa, porque você não sabe o histórico daquela pessoa, você não sabe se de repente quais são as intenções dela, se de repente pode estar mal intencionado, pode estar com algum plano ruim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, para isso, a igreja tem obras de caridade, né? A igreja tem espalhadas pelo mundo inteiro abrigos em que essas pessoas podem passar a noite, pode tomar um banho, pode ter uma refeição quentinha, né? Uma cama quentinha, um cobertor, e depois está livre para sair. E outras casas que acolhem permanentemente, né? Eu vou citar um exemplo entre tantos, porque é um exemplo que eu convivi mais de perto, que é a Toca de Assis, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu fiquei um tempo na Toca de Assis, não como consagrado, né, como leigo, convivendo com eles. E nessa convivência aprendi muitas coisas e vi que, por exemplo, os religiosos dormiam no chão, porque a cama era para os acolhidos. Né? Mas tem tantos quartos, tem tantas camas, por que vocês dormem no chão? As camas são para os acolhidos, são para os pobres. Então, uma espécie de renúncia que você faz, eu renuncio ao conforto, eu renuncio a uma cama para ceder essa cama para alguém que é um sofredor de rua. Né? Então, a igreja tem muitas obras assim. Se você tem medo de acolher alguém dentro da sua casa, veja que essa obra de misericórdia que diz respeito a acolher os peregrinos não está falando única e exclusivamente de sofredores de rua. Não. Quantas vezes que você já teve a oportunidade, por exemplo, de ter um evento da igreja na sua cidade, né? E que vem jovens e casais e famílias de vários outros lugares para participarem daquele evento, e você pode dizer assim na paróquia, olha, eu tenho lá em casa um quarto, eu tenho lá uma cama, eu gostaria de receber uma família lá em casa, eu gostaria de receber...
você está abrigando um peregrino, né? Uma pessoa que está de passagem, né? E que você vai receber na sua casa. Quantas vezes que nós já tivemos a oportunidade, né, Maria Carolina, de sermos acolhidos por pessoas? Sim, né? Até mesmo quando nós nos mudamos para cá, para Bom Jesus do Itabapoana, na nossa mudança que a gente já contou aqui, né? Por que Bom Jesus e, enfim, todo esse processo Mas de tem mudança. o vídeo, né? Quem não viu ainda, vou colocar aqui, tá? Para você ver, em cima da Maria Carolina. Nós fomos acolhidos aqui pela paróquia, né? Nós ficamos numa casa, né, que pertence à paróquia, justamente para pessoas assim. Então, E no caminho também, né, meu bem? No caminho a gente Sim, fez uma pausa em São Paulo, na casa da Patrícia e do André, que nos acolheram, né? Que era metade do caminho. Quer dizer, a gente pôde ter uma noite revigorante de sono e tal, para continuar a nossa viagem. E é muito interessante isso, quando nós fazemos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui em casa nós também já acolhemos amigos, inclusive a Patrícia e o André, nós tivemos a oportunidade, né, de retribuir esse grande favor, essa grande gentileza, recebendo-os aqui em casa, mas outros amigos também, né, que nós recebemos aqui, e são peregrinos, né? E fazemos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, é também uma obra de misericórdia corporal. E por falar em peregrino, só para a gente fechar e continuar, né? Nós todos somos peregrinos, né? Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, né? Porque o nosso lugar é o céu. Então aqui não é nossa terra, não é nosso lugar, nossa casa, minhas coisas, meu sofá, minha geladeira, minha casa. Não tem nada aqui, né? Nós somos peregrinos. E o próximo item que nós queremos falar, a próxima obra, é assistir os enfermos. Os evangelhos relatam abundantemente momentos em que Jesus, nosso Senhor, acolhe, atende, socorre e cura os doentes. Às vezes eram levados a ele no entardecer, em outras pediam que ele fosse até a casa do enfermo, como foi aquele caso do oficial, né, que pediu a cura do filho que estava morrendo. Vale lembrar a ação de Jesus quando na casa de Pedro. Né? Na casa de Pedro ele curou a sogra de Pedro. Jesus, nosso Senhor, se desdobrou em misericórdia para com os doentes. A obra de misericórdia, assistir os doentes, ela começa na nossa casa, começa na nossa família, quando se lida com doenças prolongadas e às vezes irreversíveis, tá? Seja em qualquer idade e por qualquer problema de saúde. Trata-se também de um trabalho voluntário que nós podemos exercer em hospitais, em asilos, em casas de recuperação terapêutica, né? Então nós podemos sim doar um pouco do nosso tempo, doar um pouco da nossa vida em favor dos doentes. Visitando os doentes. Quando, por exemplo, você que é casado, né? Lá no dia do seu casamento, você prometeu para Deus, né? Na saúde e na doença, né? E aí, de repente, a sua esposa, o seu esposo fica doente e você fica meio incomodado com aquela situação. Você quer, assim, se isentar, né? Você quer que os enfermeiros cuidem, que o médico cuide. Isso não é minha responsabilidade, isso não é comigo, né? Se é o meu filho doente, o meu filhinho eu cuido. Mas o meu esposo, esse velho careca barrigudo, eu vou cuidar, né? Então, mas é uma coisa que nós prometemos para Deus, né? Faz parte, né? Eu me lembro bem quando nós casamos, assim, nós éramos até recém-casados, tínhamos 2 anos e pouco de casados, eu e Raimon. O Raimon sofreu um acidente sério de moto, quebrou aqui o cotovelo dentro, a cabeça do rádio, né? Em 2 lugares. Então, assim, tive que dar banho, ajudar para ir no banheiro, tudo. Foi uma experiência muito interessante, assim, porque é uma coisa que a gente não espera, né? Não espera. Nem quem fica doente não espera que vai estar assim na mão do outro para ser cuidado, e quem cuida também muitas vezes não espera aquilo. Então, fazendo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também tudo ganha um outro sentido, né? Ganha, porque você, como nós falamos lá no começo, sobre quando você alimenta um pobre de rua, que você vê Nosso Senhor nele, nós vemos também Nosso Senhor no enfermo, no doente, né? Então aquela pessoa que está ali precisando de você para tudo, né? Às vezes ajuda para comer, não consegue comer, né? Não consegue tomar banho, como a Carol falou, não consegue fazer várias coisas.
e você percebe a presença de Nosso Senhor. Então, tudo que nós fazemos nessa vida, entregando a Deus, né, é um pequeno sacrifício, uma pequena doação que nós fazemos, é muito importante. Então, por isso a importância desta obra de misericórdia, que é a assistência aos enfermos. E voltamos lá ao dar de beber ao sedento, que nós já falamos um pouquinho. Eu já tinha misturado, né, tudo ali os dois. Mas tem tudo a ver, né, Carol? Nosso Mestre Jesus Cristo, ele disse, né? Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo d'água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Exatamente. Em nossos tempos, esta obra de misericórdia parece até um pouco sem sentido, né? Quando cada um tem água encanada, né? Tem facilidade, enfim, em seus lares para se ter acesso à água. Pensa dessa forma quem tem o privilégio de viver longe da seca e dos desafios de andar em pleno século XXI, muitos e muitos e muitos quilômetros para buscar água, em açudes, né, em carros-pipa, num Brasil de graves contrastes sociais, né, que clama aos céus essa igualdade de direitos. Então nós temos muitos exemplos de famílias aqui no Brasil ainda, não é mesmo? Sim, que não têm esse acesso à água. E como é importante nós termos esse olhar, né? Esse olhar também para aquelas pessoas aqui da nossa convivência, né? Da nossa cidade. É verdade, Carol. Veja que quando eu estive na Bahia, por exemplo, eu estive numa região assim de muita seca mesmo. As casas muito pobres, feitas de taipa, né? Que é aquele barro jogado assim de qualquer jeito. E aí até eu perguntei assim, tá, mas e quando chove não desmancha essas paredes de barro? A pessoa disse para mim assim, não, aqui nunca chove. Essa realidade de um lugar que nunca chove, parece que não entra na nossa cabeça porque a gente não está acostumado com isso, né? Uma realidade que nós passamos aqui no nosso país de tantos e tantos anos de desgoverno comunista do PT, né? Só enganando o Nordeste, só enganando os pobres, que ia fazer o desvio das águas do São Francisco para chegar e não sei o quê. E nunca chegou, né? Nunca chegou. Então só usando isso como matéria de politicagem, de compra de voto. Campanha, né? Você imagina você negociar um copo de água, uma pessoa sedenta, trocar por um voto, né? Que absurdo que é. E muitas vezes a gente fala Nordeste, Nordeste, seca, Nordeste, mas pelo Brasil inteiro nós temos pessoas que não têm saneamento básico, tá? Que não tem um banheiro dentro de casa e que não tem uma água encanada. Ali na nossa cidade de Itajaí existem algumas favelas também. E quando eu trabalhei no Parque Dom Bosco, né, que é uma obra salesiana, nós visitávamos os alunos que moravam nessas favelas e a gente subiu realmente o morro e foi nas casas e vimos que as pessoas tinham lá tambores, daqueles tambores de 20 litros, cheio d'água. Mas porque alguém foi de balde em balde lá na cachoeira, que era não sei quantos quilômetros dali, para encher aqueles baldes. Com aquele balde, então, a mãe fazia o almoço, com aquele balde a criança levantou de manhã cedo, lavou o rosto, com aquele balde depois ia se lavar antes de dormir, com aquele balde que ia jogar para limpar as fezes, porque não tinha banheiro, fazia no terreno, em qualquer lugar. Então, essa questão da falta de água, né, e de saneamento básico é uma questão muito crítica no nosso país. E além disso, né, desses casos bem críticos, nós temos também a oportunidade de ajudar pessoas da nossa cidade mesmo. Eu até me lembrei agora, o Miguel, né, nosso filho, estava andando de bicicleta esses dias e falou para mim, mãe, eu estava andando de bicicleta e parei num comércio e pedi por caridade para a pessoa me dar um copo d'água. E a pessoa deu. Quer dizer, essa pessoa pode nem saber, mas fez uma obra de misericórdia, né? Num outro dia estava Miguel e eu andando aqui pelas ruas do nosso bairro, né? E aqui é muito quente e tudo mais, a gente estava com bastante sede, mas não dava mais para aguentar. E assim, ó, sem R$1 no bolso, gente. Sem R$1 para poder chegar numa mercearia e comprar uma garrafinha de água. Então batemos lá numa casa, né?
Uma senhora atendeu desconfiada, né? Lembra que a gente falou sobre aquele negócio? Você às vezes tem medo, né? De atender alguém desconfiado. Ih, o que esse pessoal aqui quer e tal. A senhora poderia conseguir para nós um copo d'água? Ela fez uma cara assim, mas uma cara tão feia, sabe? Tão feia, que estava contrariada. Aí eu disse assim, olha, se for incomodar, não, deixa, então não precisa, tá? Deus abençoe. Ela falou, não, pode deixar. Daí veio com uma garrafinha de água, a gente tomou, a gente saciou nossa sede. A gente sabe que sede é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. Quantas vezes que vem um pedreiro trabalhar na sua casa, né? Fazer uma obra, alguma coisa assim, e ele fica meio envergonhado, meio tímido de pedir, né? Ai, será que tem um copo d'água? Então tem que partir de você. Ofereça. Isso é obra de misericórdia. Pensar nessa necessidade, né? Todo mundo tem necessidade de um copo d'água. Eu tô aqui dentro da minha casa, tranquilo, tenho água geladinha e o pedreiro tá lá torrando no sol, né? Ah, não, mas eu já tô pagando o salário dele. Não, gente, tá lá torrando no sol, ele tá com sede. Vai lá, pega uma água geladinha, coloca um gelo dentro do copo, oferece, né? Isso eu tô falando de água porque o tema aqui é água, mas se você puder levar uma limonada, né? Se você puder levar uma outra coisa, também, né, seria muito bem-vindo, né, Carol? Verdade. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. E a próxima que nós vamos falar é sobre vestir os nus. Chamados somos nós a sermos discípulos de um mestre que evangelhos relatam que ele exortou dizendo assim: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. O apóstolo Tiago escreveu à comunidade que lhe foi confiada, dizendo mais ou menos assim, ó: se um irmão ou uma irmã, se faltarem, né, a um irmão ou uma irmã roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, olha a importância das obras corporais, né? De que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. De coisas materiais. Então é muito importante. Nós somos seres espirituais, né? Nós vivemos aqui pensando no céu, pensando em servir a Deus, em agradar a Deus, mas nós temos um corpo e o nosso corpo tem necessidades. Por mais que nós sejamos desapegados, né, exatamente, meu bem? Por mais que nós vivamos desapegados, né, com nossas roupas, enfim, com posses, nós somos desapegados, mas nós temos necessidades, né? Necessidade de ter roupas, enfim. Então, não adianta você só pregar o evangelho e dizer, vão em paz agora, né? Sem ajudar, sem dar alguma coisa que a pessoa está precisando. No caso das roupas, aqui eu queria falar que tem pessoas, que a Carol sabe muito bem, pode explicar até um pouquinho melhor, que são assim viciadas em comprar, né? Em fazer comprar roupas, comprar sapatos, tem coleções assim de sapatos, abre aquele guarda-roupa lá, tem não sei quantos pares de sapato, né? Não sei se é uma pessoa, é uma centopeia para ter tanto coisa assim, né? Mas que isso chega a ser até um transtorno, chega a ser uma doença, né, Carol? Tem pessoas que compram mesmo sem ter necessidade, né? Muitas vezes o dono da loja ou aquela mulher, aquela pessoa que vende roupa, já sabe, né, quem é aquela que sempre compra as novidades e chega alguma novidade, já liga, já manda, olha, chegou tal coisa e tal. E a pessoa adquire, muitas vezes, mais do que ela precisa, mais do que ela usa, né? E isso é muito sério, porque quando a gente para pensar que a gente pode estar, isso pode estar fazendo falta para um irmão, né, de rua, para o próprio Cristo. Então você começa a analisar, será mesmo que eu preciso de tantas roupas assim? Será mesmo que eu preciso de tantos sapatos assim? Alguns santos já fizeram reflexões nesse sentido,
de que, por exemplo, se você tem 2 cobertores, o pobre não tem nenhum, então você está roubando aquele um do pobre, né? Se você tem tanta roupa, você tem tanto sapato e o pobre não tem nenhum, você está roubando do pobre. E isso não é comunismo, tá, gente? Isso não é comunismo, isso aí é caridade. É você ter uma consciência cristã, católica e perceber que o seu irmão, independente da denominação que ele frequenta, independente se ele acredita em Deus ou não, né? Mas que ele tem necessidades, Sim. né? E que você, podendo ajudar, você se nega. Você não pode, você não pode. Não é a questão. Você pode ajudar, você se nega, você está cometendo até um pecado, né? Porque todo mundo, né, todos nós, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo, que tem esse acesso à internet, né, que tem o celular para poder ver esse tipo de vídeo, se fizer uma boa limpa lá no seu guarda-roupa, vai achar aquela roupa que não serve mais, aquela camisa que você já passou 3, 4 anos que não usa mais, né? Ficou lá, enfim, jogada. Então, eu acredito que nem a grande maioria, para não ser assim injusta, né? Não ser exagerada, né? Como, que não é o correto ser exagerado, mas a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo pode fazer esse exercício aí no seu guarda-roupa e vai se surpreender. Exatamente, com a quantidade de peças que vai achar. Eu também acredito que ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro que é mais pobre ainda. E a próxima obra de misericórdia corporal é socorrer os prisioneiros, Carol. Exatamente. Ficará à direita de Deus, no grupo dos bem-aventurados, aquele que visitou os que estavam na prisão, né? Hoje, o acesso nos presídios não é livre, né? Há um certo rigor, uma triagem para as visitas, né, aos presidiários. Porém, as nossas dioceses ainda, elas são um pouco deficientes, acreditamos, né? Em se tratando de uma pastoral carcerária efetiva, dinâmica, né? A obra de misericórdia socorrer aos prisioneiros, ela também se estende ao socorro às famílias dos presidiários, né? Auxiliando economicamente, algumas vezes, aqueles que necessitam, né? E ajudando também a superar, né, os preconceitos que as pessoas enfrentam por ter familiares presos. Não só preconceito, como também a vergonha, né? A vergonha que muitas vezes a pessoa tem de ter um familiar na prisão, na cadeia. Eu sei que quando a gente fala assim de presos, muitas pessoas vão dizer assim, mas eles estão lá porque eles fizeram alguma coisa de errada, então que apodreçam na cadeia e que ninguém vá visitar. Tá. Vamos pensar na alma dessas pessoas. Vamos combinar assim, né? Cometeram crimes, estão lá, estão pagando, merecem realmente, né, tá pagando aqueles crimes. Isso não é o que está em questão. Vamos pensar na alma dessas pessoas. Vamos pensar que Deus quer que todos se salvem. Então, se você tiver a oportunidade, né, de visitar alguém que está preso para levar a palavra de Deus para essa pessoa, para que ela se converta, faça isso. Sabemos que é difícil você entrar num presídio. E tá certo, tem que ter rigor, tem que ter vistoria, tem que ter um monte de coisa, tem que dificultar mesmo as pessoas estarem entrando lá, porque sabe, sei lá que intenção que as pessoas têm. Eu né? nunca tive essa oportunidade. Mas veja bem, a gente sabe que muitos pastores protestantes estão lá o tempo todo distribuindo Bíblia e pregando o Evangelho. Palmas para eles, estão fazendo certo, estão pregando o Evangelho lá dentro. O problema é que essas pessoas vão se converter ao protestantismo. Então, será que vão para o céu mesmo? Né? Nós precisávamos realmente de pastorais carcerárias mais eficientes, que conseguissem colocar os nossos padres lá dentro, para que essas pessoas se convertessem à verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pudessem ser ouvidos em confissão e pudessem receber o sacramento. Que o padre levasse a Eucaristia para os presos, né? Para que essas pessoas se arrependam mesmo dos seus pecados, se arrependam mesmo dos seus crimes e possam ir para o céu. Porque do contrário, elas ficam lá não sei quantos anos e quando saem fazem coisas ainda piores.
aprende ainda novas técnicas lá dentro, né? De como ser bandidos mais eficientes. E se você não pode fazer nada, né? Nada que eu quero dizer no sentido assim de ir até lá, de participar, de se engajar numa pastoral carcerária, reze. Reze. Siga o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que rezou pela conversão daquele preso que estava condenado à morte por guilhotina e que no último instante, quando ele estava para colocar a cabeça lá na guilhotina, ele falou para o padre: me mostre o crucifixo, deixa eu ver o crucifixo, e foi lá e beijou o crucifixo, né? Sinal ali do seu arrependimento, sinal da sua conversão e fruto da oração de uma menina, né? Santa Teresinha, tão jovem ainda, né? Disse que era o primeiro filho espiritual dela. Sim, né? Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, para quem não sabe, ela é considerada a padroeira das missões. Ela que mesmo dentro de um Carmelo, né, trancado, digamos assim, vivendo ali em clausura, andou, digamos assim, o mundo inteiro com a alma, né, em oração, com o seu anjo da guarda, pedindo para que fosse, né, pedindo a Deus, por intermédio de Deus, que pudesse socorrer as almas mais distantes. Então, olha que interessante isso mesmo, uma menina, né, que nós já sempre falamos, né, dessa santinha tão querida, uma menina enclausurada, né, padroeira das missões, né? Quiçá nós possamos, né, percorrer o mundo inteiro com a nossa oração, com a nossa alma, com os nossos jejuns, com as nossas penitências e mortificações para alcançar o maior número de almas possível, né? Bem, continuando então, enterrar os mortos. Crer na ressurreição da carne, na vida eterna, faz parte da oração pela qual professamos nossa fé. Está lá no creio, né? Verdade. E lá no livro de Tobias, no Antigo Testamento, nós encontramos uma passagem belíssima que fala que Tobit, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos, caríssimos irmãos, é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, que são nada mais, nada menos do que templos do Espírito Santo. Tá? E a Igreja, na sua sabedoria, ela até permite a cremação do corpo, desde que isso não seja um ato que se faça numa manifestação de contrariedade à fé na ressurreição dos mortos. Sim. Tá? O que isso quer dizer, né? Que você pode até ser cremado, mas as cinzas precisam ser enterradas num cemitério, Depois num solo sagrado. Né? E isso. não jogar lá no jardim, jogar em qualquer lugar, na água e não sei lá. Justamente se referindo a esse panteísmo, a essa crença. A um paganismo, né? Fazendo referência a outras coisas que não são católicas. Exatamente. Da mesma forma, nós podemos citar a questão da doação dos órgãos, né? Porque, mas tem que enterrar, então não pode doar nenhum órgão, tem que enterrar inteiro. Não, né? Pode sim doar os órgãos, né? É uma prática legítima, ela é incentivada pela Igreja como meritória, sim. Certo? É até um mérito, né? A pessoa poder fazer isso, até um bem, né, que vai fazer para uma pessoa que está precisando de um órgão. Dessa forma, então, nós vimos aí as 7 obras de misericórdia corporais. Pretendemos fazer ainda um outro vídeo sobre as espirituais, né? Certo? E não perca a oportunidade, tá, gente? A mensagem que a gente quer deixar para vocês é essa. Se Jesus bate a sua porta, né, pedindo uma roupa, pedindo um prato de comida, pedindo um copo d'água, né, está doente, pedindo para ser visitado, está na prisão, né, pedindo para ser visitado, ok? Então você possa fazer este ato de caridade. Jesus morreu na cruz e ele era pobre, né? Mas José de Arimateia tinha um túmulo e Jesus foi sepultado naquele. Não ficou muito tempo lá não, né? Porque ele ressuscitou. Mas ele foi sepultado. Enterrar os mortos, né? É também uma grande obra de misericórdia. É
É isso mesmo, acreditamos que já ficou bem claro, né? Mas nós não podemos esquecer das palavras de Jesus no Evangelho. Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era peregrino e me acolhestes. Era nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, Orando com o Padre Pio. Não perca!